Nesta primeira aula, eu vou falar de kV, de quilovoltagem. Vamos lá. Antes de falar de kV, eu quero falar desta mesa de comando, do painel de controle. Por quê? Porque é neste painel de controle que nós controlamos toda a radiação produzida no tubo de raio-x. Então, aqui no tubo de raio-x, toda a radiação aqui que é produzida aqui dentro é controlada por nós, técnicos e tecnólogos em radiologia, através do painel de controle desta mesa de comando. Exemplo, nós temos aqui o botão de MA, que controla a quantidade de radiação produzida dentro do tubo de raio-x. Temos os botões de tempo, que controlam o tempo de exposição da radiação. Temos os botões de kV, que controla o poder de penetração dessa radiação. Temos também esse botão de book, que nos possibilita realizar exames na mesa com a grade antidifusora, no book mural também com a grade antidifusora e também realizar exames sem book. Neste painel de controle, nós encontramos também o botão de liga e desliga o equipamento, essa mesa de comando, né? E temos esses dois botões aqui importantíssimos também, que é o botão de prepara a radiação e o botão de dispara a radiação, tá ok? Agora sim, vamos começar falando de kV. Veja que, neste livro, Fundamentos de Eletricidade, de Richard, 2013, diz assim, kV é a tensão elétrica dentro do tubo de raio-x, ou seja, diferença de potencial entre dois polos, o cátodo, que é o lado negativo, e o anodo, que é o lado positivo. Então, a quilovoltagem ela é a tensão elétrica, ela é a diferença de potencial entre o cátodo e o anodo dentro do tubo de raio-x. A quilovoltagem é responsável pela velocidade dos elétrons aqui, ó. Veja, os elétrons estão saindo do cátodo em direção ao anodo com uma determinada velocidade. Essa velocidade com que eles estão aqui se deslocando do cátodo para o anodo é dada pela diferença de potencial entre o polo negativo e o positivo, ou seja, pela quilovoltagem, pelo kV. Quanto maior o kV, maior será a velocidade desses elétrons em direção ao alvo e, consequentemente, maior será o poder de penetração da radiação. Tá ok? Então, veja só, a unidade básica da tensão elétrica é o volt. 1000 volts é igual a 1 kV. Para você ter uma ideia, né, a bateria de carro trabalha aí com 12 volts apenas. Uma tensão elétrica bem baixa, né, 12 volts. Os equipamentos de raio-x trabalham aqui, ó, em uma faixa de 40.000 volts a 140.000 volts. Ou seja, 40.000 volts é igual a 40 kV e 140.000 volts é igual a 140 kV. Então, como você pode observar, os equipamentos de raio-x trabalham aí com uma voltagem muito alta, né? Então, é necessário aí um gerador de alta tensão elétrica para transformar o volt em quilovolts, tá ok? Então, veja só, de acordo com o Bontragen 2018, kV é responsável pela energia dos feixes de raio-x, ou seja, kV é responsável pelo poder de penetração da radiação. Então, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. No primeiro tubo de raio-x, nós aplicamos 40 kV, no segundo, 50 kV, no terceiro, 60 kV e no quarto, 70 kV. Aqui nós temos algumas espessuras, 10 centímetros, 13 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros. Vamos ver o que acontece. Aplicando primeiro 40 kV, a radiação ela vai sair daqui com uma energia, né, com um poder de penetração. Vamos ver? Veja, 40 kV, os feixes de raio-x conseguiu penetrar 10 centímetros. Vamos aplicar agora 50 kV para ver o que acontece. Veja, a radiação conseguiu atravessar mais do que 10 centímetros. Conseguiu atravessar 13 centímetros. Então, como você pode notar aqui, ó, ao aumentar a quilovoltagem, eu aumentei o poder de penetração da radiação. Então, vou aumentar de 50 para 60 kV, vamos ver o que acontece.
Note agora que o poder de penetração foi maior, penetrou 16 centímetros. Vou aumentar novamente agora para 70 e ver aqui, ó. Veja que o poder de penetração agora foi de 20 centímetros. Então, como você pode notar, né? Veja só que ao aumentar a quilovoltagem, aumentou também aqui, ó, o poder de penetração da radiação. Então, vai depender muito do tamanho da espessura da estrutura que você quer estudar para que você calcule a técnica de KV adequada, ou seja, para a radiação conseguir penetrar aquela estrutura ao qual você deseja analisar, estudar, tá ok? Veja, por exemplo, aqui, ó, o exame de mão. A mão ela tem uma espessura bem pequena, né? Uma espessura, por exemplo, de 6 centímetros. Aplicamos, nesse exemplo, 40 kV. É claro que, se eu realizar o exame do punho, PA, veja que o punho ele tem uma espessura um pouquinho maior do que a espessura da mão. Então, se a mão tem 6 centímetros, o punho tem, por exemplo, 7, 8 centímetros. Né? Veja que é muito pouco, uma espessura um pouquinho só maior do que a da mão. É lógico que eu não posso aplicar uma quilovoltagem muito diferente da aplicada na mão. Então, eu vou aplicar apenas um pouco a mais. Né? Veja, se eu apliquei 40 numa espessura de 6 centímetros, eu vou aplicar aqui de 42 a 44 numa espessura de 7 centímetros, por exemplo. Veja que a diferença é pouca. Por quê? Porque a penetração não precisa ser muito grande, porque a espessura é só um pouquinho maior do que a mão. Agora, se eu realizar um exame de tórax PA, por exemplo, vejo que o tórax, a espessura do tórax é muito maior do que a espessura da mão e do que a espessura do punho. É claro que a quilovoltagem vai ser bem maior, né? Porque precisa agora atravessar um tórax de, por exemplo, 22 centímetros. Tá ok? Então, o poder de penetração é importantíssimo você calcular. Então, existe uma fórmula de KV, onde você precisa calcular, de acordo com a espessura da estrutura que você precisa ali, que você quer estudar, para você obter a quilovoltagem adequada, o poder de penetração adequado. Tá ok? Então, chegamos aí ao fim dessa aula e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!